Sejam bem-vindos aqui ao webinar. Eu desliguei os vossos microfones, mas quando vocês tiverem alguma dúvida podem expô-las aqui no chat e no final do webinar, por volta das 11h10, não, meio-dia, peço desculpa, meio-dia e 10, vamos poder responder às vossas questões. Ok, obrigado, Ásia. Muito bom dia a todos. Bem-vindos ao webinar da DECO, que estamos a organizar no âmbito da Semana Mundial do Investidor 2023, uma organização da CMVM. Tenho o prazer de ter connosco aqui para este webinar o nosso moderador, Anselmo Crespo, jornalista da TV e CNN, a Catarina Castro, analista de mercados, e o Pedro Brinca, professor universitário da Nova SBE. Muito obrigado aos três por terem aceitado o nosso desafio para este webinar, cujo tema mais ou menos é a poupança e o investimento na ótica dos portugueses. Obviamente que, tendo este webinar, a chancela da DECO, olharemos na ótica do investidor de retalho, e teremos a preocupação de abordar os temas da poupança e do investimento precisamente nesta perspectiva. Passo então a palavra ao nosso moderador, o Anselmo, para conduzir este webinar. Obrigado mais uma vez. Anselmo, nós estamos a ouvi-lo. Tem que ativar o som. Já tem Já me estão a ouvir? Sim, sim. Muito bem, dizia eu bom dia a todos. Começo já com o pedido de desculpa pelo atraso no arranque deste webinar. Esse atraso é inteiramente da minha responsabilidade. Espero que me perdoem e que o que vamos ter pela frente compense largamente este atraso. Agradecer o desafio que me foi lançado pela DECO para moderar este webinar e para falar de um tema que é particularmente relevante em qualquer momento da nossa economia, mas no momento que estamos a viver é ainda mais relevante, tem a ver com poupança e investimento no mercado de capitais. Dar também as boas-vindas aos nossos oradores para este webinar. Catarina Castro, ela é comentadora deste tipo de temas em várias televisões, nomeadamente na SIC Notícias. O Pedro Brinca, professor de macroeconomia e investigador associado à Nova SBE, e espero não dizer mal o nome, o Vinay Pranjivan, não sei se disse bem ou se disse mal, da DECO, que nos vão ajudar então a compreender aqui um bocadinho melhor, se calhar, onde é que estamos e onde é que deveríamos estar no tema da poupança. Bom dia a todos. Eu gostava de começar exatamente por aqui, porque acho que talvez seja útil percebermos depois de termos vivido uma pandemia que nunca tínhamos, numa realidade que nós nunca tínhamos sido confrontados, e que levou naturalmente, resultado do confinamento e resultado de uma série de contingências que essa pandemia trouxe, levou naturalmente a um aumento do nível poupança. Gostava de perceber com os nossos oradores como é que nós comparamos neste momento, pós-pandemia, com uma guerra que decorre há quase 2 anos, com uma subida da inflação galopante, com uma subida das taxas de juros. Já desapareceu ou não? Eu começava se calhar pelo Pedro Brinca, lançando esta primeira pergunta. Já foi engolida essa poupança resultante da pandemia, Pedro? Bem, como dizias e bem, a taxa de poupança aumentou muito durante a pandemia, chegou talvez aos 13%, um valor que só tinha sido visto em 2000 ou 2001, por aí, mas desde esse pico de poupança que nós vimos durante a altura do confinamento, ela tem vindo a cair de forma muito acentuada, sendo que os últimos números que eu tenho são que a taxa de poupança já está em 5,9%. E o que é que explica isso? Explica o facto de as pessoas, depois da pandemia, sentirem uma necessidade de gastar, de consumir, ou em grande medida isso explica-se mais pela subida da inflação e pelo facto das famílias portuguesas terem agora que satisfazer muito mais necessidades do que tinham antes? Bem, eu acho que, por um lado, as despesas com as casas mensais aumentaram devido ao aumento das prestações da casa devido a subidas de juros, não é?
É bom lembrar que a maioria dos créditos de habitação em Portugal são de taxa variável, sentindo o efeito direto da subida da Euribor nas suas responsabilidades. Por outro lado, Portugal, e tem sido uma discussão bastante ativa, até com a DECO, até na DECO, noutras oportunidades, os depósitos têm estado a taxas de juros bastante baixas. A novidade agora, recentemente, tem subido de forma mais acentuada. Nós já temos aí no mercado produtos com taxa anual nominal de 3,5%, mas a taxa de juro que tínhamos até março, abril, andava na casa do 0,9, 0,8, quer dizer, muito, muito baixo, quando em França já estava muito acima dos 2%. Portugal estava na cauda da Europa na maneira como nós remunerávamos os depósitos, apesar de estar longe de estar na cauda da Europa, na maneira como os bancos se fazem pagar pelos seus empréstimos. E daí a margem financeira dos bancos também ter aumentado tanto, e em particular em Portugal. Por outro lado, os certificados da Forro, até há pouco tempo, estavam com remunerações altas, porque estão indexados ao Euribor com teto máximo de 3,5%. Essa série E dos certificados da Forro acabou, foi lançada uma nova série F com um teto mais baixo, 2,5%, também para contribuir para um desincentivo à poupança, e também porque muitos PPRs também poderão ser resgatados com os novos incentivos à utilização das poupanças dos PRRs, para pagar a prestação da casa, entre outras despesas. Obviamente que a inflação, o rendimento disponível real em Portugal, ao contrário do resto da Europa, este ano até cresceu, do ponto de vista real, mas obviamente que para muitas famílias, boa parte desse crescimento terá sido engolido pelo aumento das prestações da casa. E por aí, não só a inflação, mas também o aumento das prestações da casa, terão engolido parte do que é aquele crescimento do rendimento nominal, que foi cerca de 8 ou 9%, e resultado, obviamente, de uma diminuição da taxa de poupança. Na prática, como estavas a dizer, uma boa parte daquela almofada que está para trás já está a ser gasta e talvez esteja muito próximo de ter desaparecido. Catarina, o Pedro tocou aqui num aspecto que tem sido, não sei se muito debatido, mas pelo menos tem sido aflorado em vários momentos e que tem a ver exatamente com esta dicotomia entre aquilo que é o livre funcionamento do mercado, neste caso dos bancos, na forma como remuneram e na forma como cobram, e já agora também ligado a este tema que agora o Governo está a tentar de alguma forma mitigar, que tem a ver com Portugal ter de longe uma percentagem de empréstimos a taxa variável e não a taxa fixa, ao contrário de outros países que têm uma tradição muito maior de aplicarem taxas fixas. Como é que se pode de alguma forma regular esta forma de funcionamento do setor financeiro sem se estar necessariamente a interferir no mercado livre e sem se estar necessariamente a interferir naquela que é, em princípio, a lei do mercado. Bom dia, Anselmo, e bom dia a todos. Obrigada por este evento. Eu penso que estamos num contexto que eu acho que é aqui importante explicar algumas peças. Nós surgimos numa economia para já extremamente cautelosa, ou seja, nós somos historicamente poupadinhos, na verdadeira acessão da palavra, e cumpridores com o crédito da habitação. É a cultura histórica que temos de investimento em Portugal. Na sequência disto, inacreditavelmente tivemos, após a crise de 2008, a falência de um dos maiores bancos nacionais e alguns episódios depois latentes em 2 a 3 adicionais. E, portanto, no setor financeiro em si, a banca em Portugal financia-se a custos ainda muito altos. Porquê? Porque historicamente tem este mau track record, seja ele por que razão for. Tivemos um efeito do Banco Espírito Santo, que arrastou o Banif, tivemos todo o conceito que depois acabámos por terminar com o Eurobic recentemente e, portanto, existe sim uma fotografia do setor bancário ou financeiro em Portugal que, quando vai ao mercado financeiro para se financiar, que é aquilo que financia a sua atividade, os bancos não se financiam no retalho, financiam sim investidores internacionais, não deixam de estar a pagar eles, bancos,
taxas superiores ainda a 5% atualmente. O que significa o quê? Que apesar da margem que nós vemos a evoluir muito simpaticamente a favor dos bancos, com esta evolução de taxas de juros do lado do crédito à habitação, do lado ativo do balanço dos bancos, o que acaba por acontecer é que em termos históricos médios, nos últimos 10 anos, a banca em Portugal continua a faturar, ou seja, aquilo que é o seu rendimento sobre o capital investido dos investidores, muito próximo de zero ou marginalmente ali positivo entre 2% a 3%. O chamado return on equity no mercado financeiro português da banca ainda é francamente baixo. Não quer dizer que isto não seja igual no resto do mundo e em outras geografias, não somos caso único. Isto para explicar um bocadinho a fotografia do paciente que é a banca, não deixa de ser ainda um paciente e temos de ter um bocadinho de consciência disto. E, portanto, a banca ainda continua a ter uma taxa de remuneração e balanços relativamente com possíveis riscos para a frente, pela forma com que a remuneração também estruturalmente está a ser feita. Também enquadrar aqui aquilo que foi a implementação das taxas variáveis para o crédito à habitação. O que aconteceu foi, em Portugal, culturalmente, avançou-se já desde os anos 80, com um efeito ou com um fenómeno da democratização do acesso à habitação. E, portanto, a possibilidade de se comprar e adquirir a sua própria casa, até porque culturalmente o imóvel, se nós formos avaliar o imóvel de várias famílias na fotografia do país, esse imóvel normalmente representa pelo menos 30% da poupança da família e, portanto, até se quantificássemos esse número, ou seja, se estivéssemos numa economia altamente desenvolvida, como o Reino Unido ou como nos Estados Unidos, em que fosse possível colateralizar com alguma agilidade os imóveis e a residência própria, o que acabaria por acontecer é que o mercado até estaria bastante estável neste momento. Porquê? Porque mais de 30% da fotografia do património de qualquer família é realmente a sua habitação e nós somos sim cumpridores. Portanto, nós não somos culturalmente, não temos um problema de incumprimento no crédito à habitação. E, portanto, e o é que assim eu diria... historicamente, não é? É assim E é assim historicamente. O mal historicamente. parado nunca foi muito Não. elevado em Portugal. Não, não é. Nós somos culturalmente poupadinhos e cumpridores. E, portanto, esse é um benefício e um benefício que é... O Pedro está a abanar a cabeça, talvez depois possa dar aqui uma opinião lateral diferente, mas Mas na pode dar já uma... média... Na Mas o média... Pedro discorda? Não, eu Discorda, quando digo, Pedro? pronto, vamos lá ver, o que é ser poupado? Se a taxa de poupança, se a taxa de poupança é um bom indicador, é lembrar que na Coreia do Sul a taxa de poupança foi acima de 35% durante 25 anos. Nossa taxa de poupança está abaixo de 10% nos últimos 20, não é? É tudo uma Aqui questão o de Pedro, o perspectiva que e eu digo de é... olhar para as Aqui o que estatísticas. eu Diga, digo é Catarina, no desculpe. sentido daquilo que está disponível, do rendimento disponível, ou seja, há um Uhum. esforço real das famílias portuguesas em pouparem, não vamos para uma América Latina em que vamos inclusivamente para temas de endividamento no parcelado e, portanto, há aqui realmente um fenómeno, a fotografia versus asiáticos, nós não somos tão poupadinhos, mas versus os da América Latina somos francamente mais cumpridores. Se calhar poupadinhos pode Deixa-me ser um só exagero, comentar mas isto. cumpridores. Deixa-me só dizer uma coisa muito rápida. Isto é importante porque isto vem das teorias que nós ensinamos de economia na faculdade. É que poupança igual a investimento, é equilíbrio, e é investimento que cria capacidade produtiva, que aumenta a produtividade do trabalho, que faz com que o país cresça e nos permita sustentar uma trajetória de convergência económica. O tema da poupança é preocupante em Portugal no sentido que nós precisamos de mais investimento, maior capacidade de criação, capitalização da economia, para sustentar um maior crescimento económico. E o facto de Portugal ter taxas de poupança muito baixas durante muito tempo poderá ter contribuído, ou contribuiu certamente, para que nós não tenhamos conseguido aproximar-nos dos níveis de vida da Europa, que só é possível com uma convergência económica, com uma convergência na capacidade de criação de riqueza, e lembrar que em 2000 estávamos a 85% de rendimento comunitário, hoje estamos a 77%. É verdade, Pedro, mas eu aí tenho... Sim. Eu aí Diga, tenho uma Catarina, para terminar visão, isto. tenho uma visão um bocadinho diferente sobre a situação, que é a convergência fiscal. Ou seja, aquilo que é realmente o pilar base de as famílias conseguirem ou não poupar, não é? E as próprias empresas também não estarem tão endividadas. Portanto, o facto da carga Sim. fiscal ser...
Desculpa, Céu. Não, eu estava só a reforçar essa ideia, porque de facto a parte significativa daquilo que as famílias poderiam poupar neste momento, ou nos últimos largos anos, está a ser encaminhado para os cofres do Estado. Eu gostava só, Catarina, antes de ir ao VNI, de perceber uma coisa consigo, que estava na origem da minha pergunta inicial, que é, há ou não há condições neste momento para os bancos remunerarem melhor as poupanças dos portugueses? Apesar daquilo que a Catarina explicou, que é o custo que os bancos têm neste momento ainda para se financiarem eles próprios, mas também a taxa de juros que os bancos estão a cobrar em resultado da taxa diretora do Banco Central Europeu. Os bancos podiam estar a remunerar melhor e não estão porque não querem? Atualmente, a minha resposta direta, Anselmo, é atualmente há condições, e há condições por duas situações diferentes de contexto que não acontecia em janeiro deste ano. Isto só para pôr em perspectiva porque é que eu sempre considerei que em janeiro não conseguiriam e à data atual sim conseguem. E agora sim. Primeiro contexto, porque estruturalmente a evolução de taxas de juros no mercado internacional, que é onde eles conseguem depois colateralizar em termos de operações, já está assim relativamente estável na curva de longo prazo, portanto já sabemos todos mais ou menos mais 25 pontos base, menos 25 pontos base, será por ali a curva de intervalo, porque os bancos também têm que se proteger em termos de risco de carteira, portanto é uma das obrigações também ela regulatória, e portanto esse é o primeiro fator que já permite a banca assim remunerar com previsibilidade para o seu balanço, isto é muito importante, e o segundo ponto também já é possível porque uma das grandes situações a nível de balanço que tinha que estar cumprida à data atual era o último pagamento da tranche de COCOS que a Caixa Geral de Depósitos tinha em pagamento para este ano. Sim. E essa também já está cumprida. E, portanto, chegados aqui, à data atual de outubro de 2023, sim, já é possível. E não cria condições de risco sistémico para o sistema financeiro e sim, é preciso a coragem de empurrar exatamente esta decisão e a determinação também do lado do regulador, que não tem que ser uma mensagem talvez tão passiva, mas mais ativa, diria. Na sequência disto... Posso fazer dois comentários rápidos? Diga, claro, é um debate. Bem, em primeiro lugar, dizer que concordo em absoluto com a questão fiscal, muito rapidamente sobre a questão da situação fiscal. Nos segmentos em que se cria maior valor acrescentado, que são os escalões mais elevados, Portugal, nós conseguimos identificar dois paradigmas de estruturas fiscais na Europa. Países mais pobres, menos capitalizados, mas muito leves do ponto de vista fiscal e com uma forte dinâmica de crescimento e com estados sociais mais pobres, também é bom lembrá-lo, mas com uma forte dinâmica de crescimento, atração de investimento e que estão sistematicamente a ultrapassar Portugal. Temos um segundo paradigma de países ricos, fortemente capitalizados, muito produtivos, mas também por isso capazes de sustentar estados sociais fortes, através de cargas fiscais elevadas, e depois temos Portugal, que é pobre com impostos de rico, não é? Isso é um dos problemas, claramente. Relativamente à questão se os bancos podem pagar mais ou não podem pagar mais, há aqui três coisas que eu gostava só de falar também muito, muito rapidamente. Primeiro, uma das causas pelas quais os bancos também não pagavam mais também tem um pouco a ver com a literacia financeira. Eu convido-vos a fazer um exercício, que é fazerem um gráfico em que metam a literacia financeira e, por outro lado, metam a margem financeira dos bancos. E é espantoso como existe uma relação positiva entre iliteracia e margem. Porquê? Porque as pessoas não estão habituadas a ir comprar. As pessoas não estão habituadas a comprar preços de produtos financeiros. Eu, na minha vida dia a dia, as pessoas vêm ter comigo e perguntam-me: Pedro, o que é que eu faço? Tenho a prestação tão elevada, não sei o quê. Eu pergunto: então, mas qual é o seu spread no crédito à habitação? E metade delas nem sabem qual é o spread. Pronto. Se calhar temos pessoas que estão a ouvir, ainda têm spreads de 1.3, 1.4, 1.5, e se lembrassem de ir ao banco e dizer: olha, eu estou a pagar este spread, tenho o banco ao lado que me dá 0,8. Como é que é? E reduziam o spread para metade logo de um dia para o outro. Não é? E se calhar isto é 90%, não digo 90%, mas é metade da população. A literacia financeira é um fator. O segundo fator, eu concordo também com o que foi dito, alterou-se nos últimos meses. Durante 2022, em 2022, a Caixa Geral de Depósitos tinha 80 mil milhões em depósitos e tinha aí 60 ou 58 mil milhões em crédito. Os bancos não precisavam dos depósitos dos portugueses, estavam a nadar em liquidez. Por isso, nesse sentido, não havia grande incentivo para acompanharem as subidas das taxas de juros, remunerando melhor os depósitos. Perderam 7 mil milhões de euros em depósitos em 2022. 2023 não tenho os números, mas sei que os certificados da Forro passaram de
12 para 30 mil milhões, por isso presumo que era a riqueza que estava nos bancos e foi para os certificados da Forro, por isso essa tendência ter-se-á acentuado, é o mercado a ajustar e agora, obviamente, que eventualmente, obviamente, os bancos tinham que acompanhar essa subida e já o estão a fazer. Isto numa altura, e isto tem sido alvo de amplo debate, em que a banca teve resultados históricos, quer dizer, a taxa de lucro do primeiro trimestre da Caixa Geral de Depósitos foi 108%, não é? O crescimento dos lucros da banca em Portugal está a crescer acima, ou tem crescido nos trimestres que passaram, acima da média europeia. Mas também, e agora aqui ao reverso da moeda, também vou lembrar, se nós olharmos nos últimos 10 anos e consolidarmos os lucros de todos os exercícios, apenas a Caixa Geral de Depósitos teve um resultado acumulado positivo. Todo o resto da banca ainda está a perder, e se olharmos para a banca como um conjunto, ainda estão a perder cerca de 600 mil milhões, ou 600 milhões, já nem sei, uma pessoa fica tão dessensibilizada com os mil milhões, que eu já nem me lembro de 600 mil milhões, eram 600 milhões. Deve ser 600 milhões. 600 milhões de euros desde 2013. Nesse sentido, estas duas vertentes é importante também que... Pronto, ajuda a explicar um bocadinho como é que estamos aqui ou como é que chegamos aqui. Eu gostava de lhe perguntar ainda a propósito desta questão da poupança, enfim, já ouvimos aqui a explicação para os bancos não estarem a remunerar melhor, pelo menos nesta fase, talvez pudessem estar um bocadinho acima daquilo que estão. A verdade para além de um trabalho que eu imagino que seja um trabalho nunca acabado e para a importância de pouparem, porque objetivamente isso não tem a ver só com os ciclos económicos, tem a ver com a tal literacia financeira também que falava o Pedro, há depois a eterna questão de perceber, e antes de entrarmos na poupança com risco, há a eterna questão de perceber onde é que as pessoas podem colocar as suas poupanças com uma remuneração minimamente aceitável, minimamente boa, e ao mesmo tempo com segurança, porque tudo o que aconteceu nos últimos 10, 15 anos também veio trazer alguma insegurança. Ainda há pouco a Catarina falava da crise do subprime, da falência de bancos, enfim, de uma série de regulamentos e regulações que tiveram que mudar na sequência disso. Neste momento, a DECO, olhando para, enfim, o downsize que o governo está a fazer em relação aos certificados de aforro, olhando para a taxa de remuneração que os bancos dão, por onde é que as pessoas podem virar? Eu não lhe estou a pedir que diga, invistam, poupem aqui, que aqui é melhor do que ali, mas é verdade que é difícil para as pessoas perceberem qual é a melhor solução para elas. Sem dúvida. E esta questão da apetência pelos produtos de baixo risco é uma das características dos portugueses. A poupança em produtos de baixo risco ou quase risco zero está associada precisamente ao conservadorismo tradicional, vamos pôr assim. Depois também tem muito a ver com os baixos valores de poupança, isto é, aquilo que as finanças pessoais sempre falam é de fazer uma aplicação consoante os objetivos e compartimentar. E se olharmos para os poucos valores de poupança que os portugueses conseguiram fazer, não querem que haja risco de capital nessa poupança e na aplicação que vão fazer para essa poupança. Portanto, vão sempre procurar os produtos de muito baixo risco. E, em regra, estes são ou os produtos do Estado, certificados de aforro, em alguma forma, certificados de tesouro, e depois os depósitos bancários. Isto são estes os produtos os produtos preferidos dos portugueses. Associado a este conservadorismo está também alguma inércia. E a inércia explica, por exemplo, porque é que durante muito tempo, mesmo quando os certificados de aforro já eram mais bem remunerados do que os depósitos a prazo, ainda não havia aquilo que se verificou nos últimos meses, ou um ano, mais ou menos, a tal corrida aos certificados de aforro. Isso tinha a ver com a inércia. É muito fácil ter um depósito num banco, ter o dinheiro à ordem e de repente transformá-lo num depósito a prazo. Posso fazê-lo na minha app, posso fazer no home banking, posso ir ao balcão fazer, e não exige muito mais do que isto. Para contratar um certificado de aforro, mesmo o primeiro, obrigava a ir ao CTT, fazer a aplicação, preencher uma série de papéis, depois fazer uma transferência bancária ou usar o cartão multibanco para fazer esse reforço numa conta que era criada. E depois, se eu quisesse ter uma chave digital, tinha que fazer o pedido do Aforronet e por aí adiante. Portanto, este lado comportamental também explica um bocadinho a preferência pelos depósitos.
O que aconteceu no ano passado foi, quando as taxas de juros de mercado do crédito começaram a subir muito e os depósitos nem por isso, e houve a importância de chamarmos a atenção para os certificados de aforro que estavam com uma taxa de juros na altura muito elevada, comparando com os depósitos, houve a tal corrida pela preferência pelos certificados de aforro. Infelizmente, houve esta alteração de política de remuneração dos certificados de aforro, fazendo baixar essa remuneração, infelizmente, mas a opção política é a que é. Explicações já foram dadas na altura, não vamos aqui rebatê-las novamente. Não concordamos com muitas das explicações, mas infelizmente é o mercado. Ajudou, de certa forma, os bancos, quisermos assim chamar, porque estancou um bocadinho alguma saída de capital que estava a acontecer, como o Pedro referiu. E neste momento temos produtos muito próximos. Certificados de aforro continuam a estar mais bem remunerados do que a média dos depósitos a prazo, e não temos muito mais produtos. Depois temos aqueles produtos já na linha Mas então, da Aliança deixe-me só, para a reforma. deixe-me só interromper. Há aqui o que eu estou a ler do que está a dizer isto é quase um cerco a quem quer poupar, que é sem risco, digo, ou quem quer poupar de forma conservadora. Porque quem não se importa de arriscar, quem está com um bocadinho mais de apetência para isso, sempre teve mais opções do que quem quer ser mais conservador. Quem quer de facto ser conservador neste momento tem muita dificuldade em Portugal para encontrar um sítio onde possa poupar com alguma remuneração. Sim, ocasionalmente aparecem as obrigações do Estado, que são interessantes quando elas são lançadas, precisamente porque o risco associado é o Estado. Portanto, assumimos nós que não vai haver um default da economia portuguesa, mas ainda assim Já tivemos são todos raras mais opções. certeza disso. E, entretanto, também há outros produtos, aí um pouco com alguma combinação de risco, na versão dos planos de poupança reforma, depois que tem as duas vertentes clássicas, uma vertente seguro e outra vertente de fundo de investimento, e a vertente seguro acaba por ser um pouco mais conservadora, com menos risco associado do que a vertente do fundo de investimento do PPR. E para o futuro, daqui a algum tempo, vamos ter o produto europeu de poupança, o PEP. E este é um outro produto que tenderá a ser relativamente interessante quando se definirem totais características e as remunerações. E este produto, que é um plano europeu de poupança, é standardizado, tem características semelhantes a todos os Estados-membros, com remuneração também standard. E isso poderá ajudar um bocadinho a ter pelo menos mais um produto, por essa via ter mais concorrência no mercado da poupança com capital, não diria garantido, mas pelo menos com risco reduzido. Pedro, deixa-me pegar aqui nesta questão do risco e não o risco. Já o Vinhais já explicou aqui que tradicionalmente os portugueses são mais conservadores. O que é que poderia ajudar a mudar esta realidade? Porque, na verdade, se esse conservadorismo significa uma taxa de poupança muito baixa e com uma remuneração muito baixa, e há várias opções com algum risco, médio, baixo, médio ou alto, o que é que poderia contribuir para que os portugueses começassem a olhar para outras formas de poupar, mas naturalmente com mais algum risco e com uma remuneração em princípio melhor? Então, eu voltava um bocadinho à questão da literacia financeira. Vamos lá ver. A minha avó Carmilde nasceu em 1936 e ela teve tanto de literacia financeira na sua escolaridade obrigatória, como tem hoje uma criança que entra para a escola. O que me parece manifestamente ridículo, porque o mundo em 1936 era muito diferente do mundo em 2023. E acho que a questão da literacia financeira ainda estar a cargo de entidades como o Banco de Portugal, a Associação Portuguesa de Bancos, não sei se a DEC faz parte do conjunto de entidades que participam no Plano Nacional de Literacia Financeira, essa responsabilidade não ser assumida pelo governo, no âmbito dos seus programas de educação nas escolas, parece-me qualquer coisa assim surreal, não é? Pronto. Por um lado isso, as pessoas não percebem os produtos, eu acho que há muito caminho também a fazer na parte de como se vendem os produtos. Eu lembro que tive uma conferência há uns anos, assinalar os 10 anos da crise do subprime, na Nova, e estava com a pessoa que estava à frente da regulação no Banco de Portugal,
E uma das sugestões que eu fiz era criarem, por exemplo, um sistema de semáforos para os produtos financeiros, para tornar as coisas mais simples e de fácil percepção. Eu lembro-me que a minha mãe tem uma empresa, na altura tinha algumas dificuldades de tesouraria, sempre que ia ao banco, aparecia lá a pessoa ao balcão a dizer: olha, tenho aqui o produto ouro, e sempre assim palavras com nomes muito giros, produto ouro. Então explicava: se o preço do ouro não variar mais do que 3 meses fora de uma banda de 10% em cada 3 meses, não sei o quê, você recebe 7 ou 8%. Se variar, olha, não recebe nada. Mas veja, nos últimos 2 anos nunca saiu desta faixa. Eu estava a tirar o doutoramento na altura, não, na altura já tinha terminado o doutoramento, mas eu no meu doutoramento fiz as cadeiras de finanças, porque pronto, podia a carreira académica correr mal, um gajo nunca sabe, não é? Por acaso correu bem, não precisei de usar as cadeiras de finanças, mas fiz as cadeiras de finanças e posso dizer que com as cadeiras de tempo contínuo e de cálculo estocástico, mesmo assim era gajo para demorar para aí uma semana ou 2 a conseguir fazer o pricing correto daquilo. Agora imagina a minha mãe, quer dizer, não faz a mínima ideia do que é que estava a ser oferecido ali over the counter, não é? E nesse sentido, eu acho que era importante ter um sistema de semáforos, na altura propus, que era sinal verde se o capital do produto é garantido pelo fundo de garantia, porque é uma classe muito restrita, obviamente, de opções. Mas, ó Pedro, Sinal amarelo. mas tem na ficha técnica hoje em dia, tem uma escala de numérica, não são semáforos, mas tem uma escala numérica. Olhar enterrado nas outras 12 páginas de letra miudinha. Não, de todo. Vem Não, mas logo, vem a ficha técnica com o padrão logo, e eu estou a dizer isto só para alertar que existe, ou seja, existe desde o nível 1 até o nível 5, e portanto aquilo é relativamente, o semáforo é, seria mais útil, efetivamente, mas só porquê? para. Porque são 3 opções, não é? Eu Vinar. queria complementar o que a Catarina diz, porque a regulação europeia tem precisamente feito este caminho, também com muita influência por parte das associações de consumidores, de tentar facilitar, entre aspas, a vida aos investidores de retalho. Nesse sentido, criou-se não só informação standardizada, que são muitas páginas, é verdade, diz o Pedro, um, mas ainda assim tem informação do mesmo modo para todo o tipo de produto. E depois tem a tal indicação do grau de risco associado, com base em critérios pré-definidos, e que está no sentido de informar quem pretende investir naquele produto, saber que grau de risco está associado. Mas concordo com o Pedro na parte das explicações e da literacia, que ainda falta muito por fazer. A DECO, já para complementar, não só faz parte do Plano Nacional de Formação Financeira, mas a DECO por si também tem um gabinete de formação, o DECO Forma, que tem ações de formação e, por exemplo, estamos muito ativos agora, nos últimos meses, em finanças pessoais e literacia financeira, precisamente porque detectamos que há uma necessidade muito forte de transmitir esta mensagem. Não, acho positivo a evolução. Eu fiz este comentário há 5 anos atrás. Não sei se essas alterações foram entretanto, mas se foram, então são bem-vindas. O que eu acho mesmo assim é que, se calhar para 95% dos aforradores, um sistema de 3 tiers: verde, coberto com a capital garantido pelo fundo de garantia; amarelo, capital garantido pelo capital da instituição que emite o produto financeiro, que é o grande problema do papel comercial do BES, não é? Uma malta pensava que o capital está garantido. Está garantido por quem? Pelo fundo de garantia ou pelo banco? É que há uma diferença grande, como se viu, não é? Pronto. E terceiro, quando não há garantia de capital, sinalzinho vermelho, se calhar tinham que meter laranja, que é para não assustar muitas pessoas, mas pronto, acho que facilitava imenso a parte da escolha. Enquanto professor universitário, aquilo que nós aprendemos na faculdade relativamente às opções de poupança, que depois, obviamente, o Vinay e a Carla, não é? Se não estou em erro, poderão, sim, desculpa, poderão explicar melhor, ou concretizar melhor com produtos concretos, é que as pessoas que querem poupar, tipicamente, devem poupar em 2 tipos de produtos. É aquilo que se chama do Two Fund Theorem, o teorema dos 2 fundos, que é, por um lado, tem uma percentagem da sua riqueza que querem aplicar em ativos de baixo risco e elevada liquidez. Estamos a falar tipicamente de dívida soberana ou coisa assim, que será o mais próximo que nós temos de ativos sem risco. Ou então naquilo que se chama o portfólio que replica o mercado. Porquê? Porque uma das coisas que nós vimos, e é histórico, nos últimos 100 anos ou 250 anos, é que as economias crescem. As economias crescem. Não sei que tínhamos a falar do Zimbábue ou de algum Estado falhado, as economias crescem ao longo do tempo. E se compararem um conjunto de participações das principais empresas do mercado, seja o Euronext ou coisas assim desse género, que repliquem o mercado,
eles, se lhe derem um período suficientemente alargado, irão crescer. É quase uma inevitabilidade matemática ou estatística dos últimos 120, 140 anos. E no caso do mercado americano, para a Europa não tenho aqui, até porque não há grande integração dos mercados financeiros, ou não tem havido, tem sido um movimento progressivo. Para os Estados Unidos, o equity premium é para aí que é 6, 8%, não é? É a diferença de rentabilidade em total portfólio que replica o mercado e o ativo sem risco. E nesse aspecto é isso que se recomenda. Porquê a partição nestes dois? Por duas razões. Primeiro, porque o portfólio ou o investimento nesses índices bolsistas tipicamente tem problemas de liquidez a curto prazo em termos de realizações, não é? Ou seja, imagina, o mercado, por exemplo, o bolsista nos Estados Unidos entre 2008 e 2012 esteve abaixo do valor de 2008. Foi preciso ali esperar 4 anos para o índice bolsista voltar a recuperar a tendência de crescer, a tendência secular, se quisermos, de crescimento. Temos uma coisa chamada ciclo económico. Estes índices bolsistas são muito sensíveis ao ciclo económico, por isso, se tiver numa situação em que pode precisar de liquidez a 6 meses ou 1 ano, não se recomenda que tenha ali uma grande percentagem da sua riqueza nesse tipo de ativos, porque simplesmente o ciclo económico dura mais do que isso e pode correr mal e ter que estar à espera 4 ou 5 anos para não ter grandes perdas. Depois, obviamente, é isto que nós na academia recomendamos. Claro que eu lembro-me, a minha mãe na altura das disponibilidades de liquidez vinha ter comigo: "Ó Pedro, então e a Bitcoin e tal? Acha que devo investir na Bitcoin e tal?" Eu como académico, disse-lhe: "Foge disso como o diabo da cruz, porque isso é um instrumento altamente especulativo, não tem qualquer valor fundamental." Quer dizer, é o que é, não é? O meu conselho para toda a gente, a não ser que sejam analistas técnicos, estejam no mercado, conheçam as empresas, querem investir em farmacêuticas porque descobriram que agora vem um medicamento para a cura da obesidade, não é? Como foi o Novo Nordisk, a não ser que façam análise técnica e conheçam as dinâmicas da indústria, e mesmo assim, quem faz disso profissão, não é fácil bater o mercado, mesmo assim. Mas quem faz disso profissão, epá, força, quem quer arriscar e esteja consciente desse risco e tenha conhecimentos técnicos para isso, faça a sua gestão de portfólio, invista nos instrumentos que quiser e vá para a frente. Quem não é o caso e está numa lógica passiva, meramente de investimento de poupança, aí é aquilo que eu recomendo, é aquilo que eu acabei de escrever. Parece-me que é, se calhar, é a estratégia que eu recomendo a todos. Como concretizá-la, está aqui o Vinay e a Cristina para explicarem. Com certeza conhecem os mercados em termos concretos de uma forma mais profunda do que eu. É, isso dá-me aqui o modo perfeito para ir à Catarina, e é um tema que está diretamente ligado com este e que tem a ver com o mercado de capitais. Eu identifico-me bastante com o Pedro porque eu também sou horrível com nomes. Tem a ver com o mercado de capitais e nomeadamente enfim, com fases que são normais, imagino eu, não é? Que os mercados passam, umas mais eufóricas, outras menos eufóricas. Eu lembro-me, porque acompanhei muito de perto, uma fase muito eufórica da Bolsa Portuguesa, na altura das OPAs da SONAI, APT, enfim, toda a Bolsa Portuguesa estava muito vibrante durante esses anos, mas a ideia que eu tenho hoje é de que está a acontecer exatamente o contrário, que a Bolsa Portuguesa está claramente numa fase muito pouco vibrante. E estou a fazer esta introdução só para colocar esta questão. Há ou não há uma diabolização? Diabolização se calhar não é a expressão, mas há ou não há, criou-se ou não se criou um receio em relação ao investimento bolsista, e isso também é uma forma naturalmente de poupar, depende do perfil do investidor naturalmente, mas criou-se ou não se criou aqui um receio em relação ao mercado de capitais, resultando provavelmente da falência de muitas empresas, da crise ainda com resquícios da crise do subprime, e isso também está afastado de alguma forma as empresas de expressar o seu capital em bolsa. Essa resposta vai primeiro ao coração daquilo que é a literacia financeira, mais uma vez, e por literacia financeira do mercado português ou onde quer que seja. Eu fiz todo o meu ciclo universitário de mestrado em Londres. Fiz London Business School e fiz London School of Economics. E onde já, na altura, a banca em si, no Reino Unido, semelhante ao que aconteceu em boa parte da Europa, a banca, que era um bocadinho um misto de banca comercial com banca de investimento, transformou-se puramente em banca comercial. Em algumas geografias caracterizaram-se uma especialidade, que são os FIs, os Financial Advisors, que fariam um bocadinho o trabalho de formar
ou informar melhor os clientes, os investidores em geral. Em Portugal nunca se criou essa figura e foi-se perdendo um bocadinho o registro para a banca comercial pura e simples, que, como muito bem o Pedro diz, e a mãe até teve bastante sorte, porque alguém lhe conseguiu explicar as bandas do ouro, mas muitas das vezes o que acontece é que qualquer investidor chega ao balcão de um banco e acaba por ser muito pouco aconselhado e claramente empurrado para aquilo que é a oferta de interesse do próprio balanço do banco. E, portanto, também não existe essa independência ou a garantia dessa independência que o regulador deveria, assim, exigir. Comparando com um exemplo, por exemplo, como o Brasil. Eu, na minha vida passada, historicamente, fui responsável de uma unidade de um banco grande no Brasil da gestão de ativos, com fundos de pensões, coisas com uma dimensão relativamente grande. Mas o retalho, por exemplo, na banca comercial do Brasil, exigia o quê? Exigia que qualquer gestor comercial tivesse uma formação obrigatória pelo regulador local, ou seja, pela CMVM do sítio. Coisa que também não acontece aqui. E esse é um reto que também se pode deixar, que é gestores de balcão com formação de produto pelo regulador, com chancela. Todos nós fazemos uma universidade, todos nós, os que podemos ou queremos, fazemos um mestrado. Aqui, para fazer esta função, é necessário efetivamente uma certificação. E essa certificação é algo que pode ser até delegado na DECO ou internalizado pelo regulador. Dá igual. O importante é que aconteça. A gente oferece para fazer formação, não há problema. Boa. Agora, voltando aqui um bocadinho ao caminho da formação e da literacia financeira. Nos Estados Unidos, qualquer criança, a partir dos 8 anos, faz uma alocação tática e que é a formação habitual e conversa de 8 anos, 10 anos de existência, que é o inverso da sua idade, é aquilo que ela aloca em ativos de risco. E normalmente ativos de risco leia-se ações. E, portanto, se tiver 10 anos, aloca 90% do seu património em ações, 10% em produtos de taxa fixa ou de capital quase garantido. E depois vai retornando, vai evoluindo assim. Isto porquê? Porque exatamente é uma forma muito simples, mas historicamente bem testada, de como alocar a diferentes ciclos também a nível de classe de ativos. E como o Pedro disse muito bem, em qualquer mundo que cresça, e nós não temos um ciclo secular de queda de PIB, o que vai acontecer sempre é que a classe de ativos de maior risco vai acabar por evoluindo positivamente. Mas também acontece o oposto, que é em determinado período, ou seja, 4, 5 anos, em que de repente o investidor foi a correr alocar as suas poupanças a 100% a ações, ou especificamente a uma ação como agora vou colocar todo o meu património na ação, vamos imaginar, no BCP, ou na Navigator, ou na EDP, e depois de repente durante 4 ou 5 anos não só estamos a viver um bear market, como por azar ele investiu no único setor que teve um comportamento negativo versus todos os outros, e portanto estas são todas umas dinâmicas que é importante desmistificar e tranquilizar. O investimento e a poupança não se faz para o curto prazo, faz para o longo prazo. E este longo prazo é uma coisa muito difícil de explicar às pessoas culturalmente também em Portugal. É difícil explicar e faz parte do caminho da literacia financeira que eu julgo que tem que começar aos 8 anos nas escolas. A digitalização do acesso aos produtos, tem que ser fácil comprar um produto de banca de investimento que hoje em dia a banca comercial não sabe disponibilizar. São poucos os bancos que têm realmente uma app onde a pessoa possa comprar, não necessariamente a obrigação lançada pelo Estado português há 10 anos, a última tranche, mas, por exemplo, uma obrigação lançada pela EDP. Já não vou aos clubes de futebol porque já estamos a falar de um risco que não vale a pena comentarmos aqui, mas pronto, pode ter aqui uma versão mais... Não, exatamente. Mas pode ser essa preferência, tem que ser fácil o acesso. Portanto, o acesso tem que ser fácil, simples, mas garantir o quê? Aquilo que é também o preenchimento do perfil de risco do investidor corretamente. Corretamente e em verdade. Porquê? Porque muitas das vezes o cliente vai ao banco para preencher o seu perfil de risco e preenche o nível máximo, aceita todas as opções de mercado para ter acesso a todos os produtos de mercado. E depois aí o que acontece? Está a trabalhar contra si próprio, porque vai acabar por investir em instrumentos que não entende
e não vai ter garantia nenhuma em termos de proteção de retalho. E isso é mesmo muito importante, começar-se com literacia financeira nas escolas, e tem que se começar o caminho começando, não é? Portanto, não vale a pena começar a meio do baralho. Começa-se o caminho começando, com um plano, com uma iniciativa, e eu acho que o repto é, entre a DECO e quem quer que tenha interesse, iniciar esse caminho com o regulador. Catarina, e porquê é que o mercado bolsista está tão pouco interessante neste momento? O que é que Peço explica desculpa que não isso? respondi a essa pergunta. Em Portugal, o que acabou por acontecer foi o choque Banco Espírito Santo, foi uma coisa que ficou muito no ADN de tudo isto. E a realidade é que depois, ao desaparecer e existir um colapso de um dos maiores bancos, cotados também na altura, aconteceu para já um trauma cultural de investimento no PSI 20. Por outro lado, o PSI 20 é exatamente isto, são 20 empresas com uma concentração tremenda e gigante, entre as quais a própria banca. A banca em si, que hoje em dia não continua a transacionar com múltiplos de avaliação, que até seriam considerados atrativos porque estão abaixo do seu valor patrimonial registado ou contabilístico, o famoso price to book, mas isso acontece também por algum problema histórico e anterior. E, portanto, se nós retirarmos ao PSI 20 30% da capitalização bolsista, mais 15 ou 20 entre aquilo que é só exposição a petróleo, a petróleo e gás do lado de uma Galp, quer dizer, fica muito pouco, resta muito pouco. Chegou-se a fazer um trabalho muito grande de voltar a fazer novos listings, novas colocações, mas a realidade é que o mercado português, pela falta desta literacia na origem escolar, nunca consegue ter liquidez suficiente, e a iliquidez é uma das principais barreiras para atrair novos investidores para o mercado financeiro português, sejam eles retalho ou investidores profissionais. Isto é igual para todos. E, portanto, eu diria que a iliquidez é um dos fatores, e a segunda derivada é o excesso de concentração do PSI 20, que porventura, se fosse um PSI 300, eventualmente, não deixaria de ser utilizado como os índices de sustentabilidade são. O MSCI Sustainability não tem muita liquidez, mas é amplamente utilizado. Porquê? Porque é altamente diversificado. E, portanto, este é um balanço que a Euronext tem realmente também aqui um desafio para fazer e para implementar. Além de conhecer Antes de ir ao as VNI, empresas, não é? São 16. Exato. antes de ir ao VNI, Pedro, eu gostava não sei se é bem uma provocação, mas isto que a Catarina acabou de explicar não é também o reflexo da economia portuguesa, ou seja, o PSI 20 não é no fundo o espelho de uma economia que não está a ser capaz de produzir mais grandes empresas, continua muito assente em pequenas e médias empresas, o número de grandes, tudo isso acaba por se refletir um bocadinho na Bolsa também. Acho que há aí duas coisas que tu disseste que são muito importantes. A primeira é que, de facto, Portugal é um país de micro e pequenas empresas. Vamos lá ver, para termos uma ideia, agora estou a citar de cabeça, espero não estar a enganar-me, mas as microempresas, empresas até 10 trabalhadores, absorvem 41% ou 42% do emprego em Portugal e criam cerca de 22% do valor acrescentado. As empresas grandes absorvem cerca de 20 e poucos por cento do emprego e criam 30 e tal por cento do valor acrescentado. Agora, dividam o emprego por valor acrescentado, ou se quiserem, dá mais jeito, dividir o valor acrescentado pelo emprego e vejam que teríamos um país bem diferente se mudássemos apenas a composição da nossa demografia empresarial, como estavas a dizer. Sem dúvida, Portugal é um país de pequenos negócios, sem grande ambição de escala, pequenos serviços. Quer dizer, nós não fomos só vice-campeões da Europa em 2004 em futebol contra a Grécia. Nós também somos vice-campeões da Europa em percentagem da população a trabalhar em cabeleireiros e esteticistas. Acima de nós só o Chipre, não é? Empatados em execo com Malta em segundo. Nesse aspecto, claro, temos aí um caminho que depois também está relacionado com a segunda vertente que a Catarina falou e que tu também levantaste, que é: não existe em Portugal grande tradição de mercados de capitais propriamente ditos. A Comissão Europeia está bastante preocupada e tem lançado um conjunto de iniciativas para promover uma maior dinamização. A maior parte do endividamento que nós temos em Portugal das empresas é através de capital, é através de financiamento bancário. São poucas as empresas que realmente emitem obrigações,
temos, pronto, e nesse aspecto depois também, que é um bocadinho pescadinho de rabo na boca, não é? As pessoas não têm literacia, não investem, mas depois as empresas, como não há quem invista, também não emitem, e depois também são empresas que estão atomizadas e são pequeninas, então não têm uma estrutura suficientemente grande para poder, não é, sustentar uma imigração, uma emissão obrigacionista, por exemplo. Ou seja, tudo isto existe, não é? Tudo isto é triste, mas claro que nem tudo isto tem que ser fado, e acho que existe um conjunto de estratégias, a Comissão Europeia está atenta, tem investido nessa área, o próprio CMVM, não é? Em conjunto com a, com a Comissão Europeia, acho que existe este desejo até de diminuir, até por uma questão de lógica macroprudencial, não é? De não ligar tão fortemente a parte do setor financeiro à atividade empresarial, pelo menos não nacional, e diversificar as fontes de financiamento das empresas para que as crises financeiras e as crises económicas não estejam tão fortemente ligadas e haja uma maior estabilidade, quer da economia, quer do sistema financeiro. Vamos ver se vamos conseguir fazer isso. Como eu disse há um bocado em jeito de provocação, o PSI 20 nem sequer é PSI 20, é PSI 16. Nós já tivemos 20 empresas, neste momento só tem 16. Isso também reflete um bocadinho o estado de coisas. Não é minimamente diversificado, porque, como disse a Catarina muito bem, tem um peso de alguns setores que é muito mais forte, e nesse sentido seria desejável que estas coisas se alterassem. Acho que a maneira mais fácil é mesmo a integração europeia, continuarmos no caminho da integração bancária, que ainda tem muito caminho para percorrer, e começarmos a sentir cada vez mais cidadãos da Europa e não apenas cidadãos de Portugal, diria eu. Portugueses. Vinha, isto leva-me à pergunta provavelmente mais difícil de todas, que é, já traçámos aqui o cenário em relação a PPRs, em relação a certificados da Forra, em relação à remuneração dos depósitos a prazo, em relação ao mercado bolsista, enfim. Não teremos falado de todas as opções de poupança, mas falámos aqui pelo menos das principais. O que é que já falámos da falta de literacia financeira, o que é que o Estado pode fazer, ou o que é que compete ao Estado fazer e não está a ser feito para que se criem não apenas para que se criem não apenas mais literacia financeira, naturalmente, mas que se criem mais instrumentos ou instrumentos mais interessantes de poupança, ou pelo menos que incentivem a poupança, não tendo que ser necessariamente o Estado a criar todos os instrumentos de poupança, porque de tudo aquilo que nós falámos aqui, isto vai sempre desembocar no Estado, não é? A dificuldade da economia portuguesa em gerar outro tipo de empresas, a carga fiscal, os próprios certificados da Forro. Há aqui muito trabalho a fazer que podia estar a ser feito e não está? Há um papel do Estado, sem dúvida, e o papel do Estado passa por criar as condições económicas, como a Catarina e o Pedro já referiram, para que houvesse uma transformação das empresas e um crescimento das empresas e um incentivo para entrar para o mercado de capitais. E aqui é o Estado, mas também a própria Euronext e depois a própria CMVM, no sentido de criar a base regulamentar que permita que as empresas se sintam incentivadas a ir ao mercado de capitais em busca do financiamento, fugindo um bocadinho do financiamento clássico, como dizia o Pedro, totalmente suportado, ou grande maioria suportado em financiamento bancário. Esse é claramente Deixa-me só fazer um apontamento rápido. Estamos a falar de Estado e falámos da questão fiscal. Veja-se que o IRC em Portugal é progressivo. Quanto maior é o volume de lucro, mais a empresa paga na margem. Isto é um claro desincentivo ao aumento de escala e ao crescimento das empresas, que no fundo são aquelas que depois vão ter estrutura para fazer uma emissão obrigacionista. Não é? Sim, mas a parte fiscal, eu não queria tanto até focar na parte fiscal, deixaria isso obviamente para a opinião do Pedro e da Catarina. Depois há um outro aspecto que tem a ver com nós, apesar de sermos Portugal, integramos aquilo que é a União Europeia. E tendo integrado a União Europeia, estamos também nas mãos, entre aspas, daquilo que é o caminho legislativo e regulatório definido a nível europeu. E as políticas europeias, e no caso, por exemplo, da Diretiva de Mercados e Instrumentos Financeiros, a DMIF, que acaba por regulamentar, do ponto de vista particularmente do Instituto de Detalhe, todo este contexto do mercado de capitais, dos produtos, dos instrumentos, mas também da parte daquilo que é a supervisão comportamental dos intermediários e das casas de investimento e dos bancos. E aqui é que é muito importante o caminho que está a ser feito. É muito lento, tem alguns momentos de falha no nosso entender. Por exemplo, este ano foi discutido o chamado Retail Investment Strategy, em que falhou do ponto de vista de incentivo para a entrada dos investidores de retalho, falhou num aspecto fundamental e que já foi tocado aqui, penso que até foi pela Catarina,
que tem a ver com os conflitos de interesse entre quem vende um produto e a quem vende, e depois que tipo de remuneração é que essa entidade ou essa pessoa que está a vender tem por trás do produto que está a vender. Ou seja, o chamado inducement ou incentivo da venda, este é um aspecto fundamental, no nosso entender, da Eco-Associações Europeias de Consumidores, isto tinha que ser limitado ou até mesmo proibido. Infelizmente não foi esse o caminho seguido pela Comissão Europeia. Nesta primeira fase, vamos voltar a bater nessa tecla ao longo dos próximos 4 anos, para que se limite isto. 2 países já o tinham avançado, os Países Baixos e o Reino Unido, fizeram por sua própria iniciativa, e os resultados foram excelentes, em termos daquilo que foi a apresentação de produtos variados para o consumidor, para o investidor de retalho. Portanto, não houve aqui, nem sequer houve um impacto de repente deixou de haver oferta de produtos. Pelo contrário, a eliminação destes incentivos fez com que produtos que não eram apresentados aos investidores de retalho passaram a ser apresentados. Um desses produtos, que está agora muito em voga até em Portugal, são os chamados Exchange Traded Funds, os ETFs, que fazem o trabalho pelo investidor. Acompanham índices, acompanham, como dizia o Pedro há pouco, se eu não tenho análise fundamental, não sei fazer análise fundamental, há produtos que fazem esse trabalho por mim, ou pelo menos podem fazer, de certa forma, esse trabalho por mim. O ETF é um produto que trabalha para nós, isto é, acompanha determinados índices de mercado, ou determinados setores, ou determinadas indústrias, e eu acabo por investir acompanhando um bolo de investidores. Na Vinay, prática, deixa-me só fazer um comentário à questão dos ETFs, que é preciso lembrar que existem cerca de 60 mil empresas cotadas em bolsa no mundo inteiro, e existem 3 milhões de índices, certo, o que é um bocado. certo, Depois tens índices que seguem índices e que seguem índices e combinações de índices. E mas ninguém esses sabe qual é o produtos, valor fundamental do índice, só sabe, voltamos à mesma história que é, no passado cresceu, como no passado cresceu, amanhã vai crescer, então vou investir, ao investir eles crescem, até que há um que se lembra, mas então a mas isto é verdade, o quê? E depois vende e depois há um crash, não é? Porque, não, cuidado com o desvio do valor ok, fundamental. sim, mas o ETF tem esse condão que é o não exigir que seja, ou não fazer uma aplicação direta numa determinada empresa, que era o tal risco que a Catarina referia, que era meter toda a poupança, ou a grande parte da poupança, num determinado tipo de instrumento, ou até numa determinada empresa. Isso é um risco muito grande e que deve ser feito apenas por quem consegue fazer essa avaliação de uma forma fundamentada. Daí tal a vantagem dos ETFs. Depois tem uma outra vantagem, a questão dos custos. Habitualmente o comissionamento dos ETFs é mais baixo do que outros produtos. Foi por isso que nestes 2 países que eu referi, Países Baixos e no Reino Unido, o crescimento de produtos como os ETFs e com boas remunerações para os clientes acabou por acontecer. Outros aspectos importantes que, no nosso entender, a regulamentação, quer europeia, quer nacional, vão fazer devagarinho. A comparação do chamado valor do dinheiro, o value for money. Está a ser implementado ou desenhado um modelo, poderá ainda não ser o perfeito, mas ainda assim está a ser feito, que é a avaliação da relação entre a performance de um ativo versus o custo associado a ter esse ativo. E essa comparação com base em indicadores vai permitir também perceber se um determinado produto compara bem ou mal com os outros e com aquele benchmark que vai ser definido. Portanto, esse é outro caminho. Há um terceiro aspecto importante que tem a ver com os influenciadores. É um aspecto em que é importante agir, e nós até fizemos uma campanha durante este verão, em conjunto com outras associações europeias de consumidores, a chamar a atenção precisamente para a multiplicação de informação não fundamentada por influencers, que são figuras públicas de diversas áreas, que não têm qualquer background nem formação financeira, mas que são a cara para determinadas informações financeiras, que depois levam ao engano um conjunto de seguidores que vão atrás daquela cara e não fazem a avaliação da mensagem. Portanto, no nosso entender, tem de ser regulamentada e bem limitada esta atuação. E por fim, voltando aos cripto também, é importante deixar bem claro que é um mercado não regulamentado. Existe uma regulamentação europeia, que é o MiCAR, que vai entrar em cena em 2024-25, que vai regulamentar a atuação das plataformas
no que tem a ver com os criptos, mas ainda assim, como dizia o Pedro, não há nenhum fundamento técnico para a volatilidade e para a variação dos valores dos criptos. Portanto, não é propriamente um produto que deva ser considerado, particularmente num contexto e numa questão importante de voltar ao início. Nós vivemos num país de salários baixos. E este contexto de país de salários baixos médios também leva para que a poupança não tenha Não possa ser níveis, muito elevada, claro. não pode ser E níveis, nós não pode ter temos, níveis elevados. nós estamos a 15 minutos sensivelmente do fim deste nosso webinar. Eu não sei se faço eu aqui, pego aqui em algumas perguntas que têm estado a aparecer no nosso chat, faço eu. Sim, Eu ou tu, posso. pode ser o Anselmo, pode ser a Ásia, como Pronto, preferirem. se calhar é mais prático, já estou com isto aqui à mão. Ora bem, nós temos aqui algumas perguntas, também alguns comentários. Estou aqui a tentar escolher uma das perguntas. Cá está, a vantagem da diversificação. Cá temos o Gonçalo Urbano que pergunta o seguinte: gostaria de perguntar aos oradores se concordariam com uma obrigatoriedade de poupança na remuneração, ou seja, que parte do vencimento passa a ser canalizado para um fundo de poupança com flexibilidade, mas com um mínimo obrigatório. Catarina, quer começar? Depois vou ao Pedro. Com todo o gosto. Gonçalo Urbano, muito obrigado pela questão. Isso indica-nos para o quê? Para aquilo que é a reforma do Estado Social. Porque, na realidade, nós já contribuímos supostamente para esse fundo. A grande questão é que ele não é flexível, ele não é como são os nórdicos ou como são alguns exemplos de outras geografias. E, portanto, sim, concordo, mas teríamos sim que assumir, todos nós portugueses, a verdadeira reforma do grande elefante que está na sala, que é a segurança social e a gestão da mesma. Pedro, alguma coisa a acrescentar? Vamos lá ver. O problema da segurança social portuguesa é que não é segurança social, é um imposto. Porque tem uma forte componente redistributiva, como é óbvio. Ele se ganhar, sei lá, 3.000 euros ou 4.000 euros por mês, vou pagar a mesma taxa de segurança social que paga uma pessoa que ganhe menos, apesar disto parecer assim um bocadinho desumano, o que eu estou a dizer, mas o que é certo é que, por exemplo, se eu ficar desempregado, tenho um cap no subsídio de desemprego. Ou seja, por isso, a segurança social é redistributiva, não apenas no seu papel de assegurador, mas sim no seu papel redistributivo do Estado, e nesse sentido acaba por ser um imposto. Ao mesmo tempo, é um sistema pay as you go, ou seja, é um sistema em que os montantes que eu recebo hoje, ou que uma pessoa reformada recebe hoje, está a ser financiada pelos descontos que eu faço hoje. Se as pessoas perderem um bocadinho, e eu, se quiserem dormir bem, pelo menos até o fim de semana, recomendo que não o façam durante a semana, vão ver as simulações de quanto é que desconto e quanto é que vão receber, para terem a noção, dada a evolução da estrutura demográfica que está prevista para Portugal e das contribuições, do que é que quer dizer a poupança obrigatória pelo Estado. Eu sou uma pessoa de esquerda, não sou anti-Estado, mas quer dizer, é complicado confiar neste papel, quer dizer, nós estamos a falar de um Estado, estamos a falar de poupança obrigatória, tinha que ser um sistema público, a partir do momento que é obrigatório, não é? Ou pelo menos não tinha que ser, mas pronto. Pode ser uma parceria Eu acho que público-privada no sentido benéfico para todos, não é? Porque Estamos a realmente, falar de um desculpa continuar Estado a que interromper. compra barcos sem motor, compra comboios Pois. de alta velocidade para linhas que não estão preparadas para alta velocidade, e quando finalmente vão sim, estar preparadas as linhas para alta velocidade, mas os comboios o tal compramos já produto. perderam a certificação para lá andar. Quer dizer, eu sou bastante desconfiado, não do Sim, mas Estado, eu entidades gostaria só de francas, mas deste acrescentar, Estado. o tal produto europeu de poupança de que falei poderá vir também preencher este espaço. Na prática é uma espécie de fundo de pensões. Pode ser visto até como uma espécie de fundo de pensões. Hoje já temos muitas empresas em Portugal a contribuir para fundos de pensões por sua iniciativa e depois permitindo ao trabalhador acrescentar a sua parte, se o quiser fazer. A verdade é que é uma solução que está a ser muito adotada pelas empresas portuguesas, e este produto europeu de poupança poderá vir exatamente fazer esse caminho num produto standardizado e com regras europeias. Portanto, poderá ser esse o caminho, sim.
Eu creio que nós não temos mais perguntas no chat, mas eu não gostava de terminar sem vos pedir um bocadinho aquilo que se pode perspectivar dentro do possível para o nosso futuro imediato, neste caso para 2024. Ainda hoje o Banco de Portugal acabou de rever em baixa a previsão de crescimento para o próximo ano. Porquê é que eu estou a citar isto? Porque na verdade isto está tudo ligado. A capacidade que as famílias têm de poupar depende naturalmente do que ganham, depende naturalmente dos impostos que pagam, depende também naturalmente dos produtos que têm à disposição. E gostava de fazer aqui uma ronda por todos para percebermos um bocadinho, dentro deste tema que nos traz aqui hoje, que é a poupança. Que perspectivas é que cada um de vocês tem para o próximo ano? Ou seja, é expectável que as condições melhorem ao ponto de nós conseguirmos ver a taxa de poupança recuperar em relação às perdas que tem tido, ou a inflação vai continuar a engolir isto tudo e a subida das taxas de juros, na verdade, não vai compensar? Vou começar com a Catarina, se calhar. Bom, eu penso que o cenário os dois cenários possíveis para 2024, do ponto de vista de contexto macroeconómico, não será diferente de ou estamos numa estagflação ou estamos no início de uma recessão. Portanto, podemos tocar num ou no outro com maior ou menor incidência, mas uma estagflação leve para Portugal, eu penso que será um bocadinho o enquadramento. Nesse sentido, aí vai depender mais não do tema de inflação, porque eu penso que o tema de inflação, no caso do mercado e no contexto português, já está relativamente controlado, mas do efeito de qual é a próxima decisão de taxa de juro que teremos. Segundo esta semana, estamos com risco de ter mais uma subida pela Reserva Federal Norte-Americana. Aliás, já há um famoso conhecido da banca de investimento, Jamie Dimon, que veio falar em 7% de taxa de juro para os Estados Unidos, o que seria bastante desafiante para o contexto europeu, e, portanto, vai depender muito se há ou não um dos grandes bancos centrais que, pelo menos, pare esta subida de taxa de juros. Se esse contexto prevalecer, e ao mesmo tempo que as curvas de longo prazo não continuem a fazer curvas de longo prazo das obrigações, o que indicam também, ou que fazem um reflexo para as Euribors de longo prazo, teria sempre que ter aqui um contexto em que o pior dos cenários seria o momento atual. E o momento atual seria o custo mais alto que as famílias teriam para ter que sustentar para os próximos 12 meses. E se assim for, significa que talvez haja alguma capacidade do Estado flexibilizar a parte fiscal e com um ou outro apoio garantir que o rendimento das famílias permite que haja um crescimento ligeiro da poupança. Este é o cenário mais positivo que eu consigo deixar ao dia de hoje. O cenário mais negativo é que efetivamente não existe uma paragem, pelo menos nas próximas 2 reuniões dos bancos centrais, e isso significará sim que estamos novamente em 2024 se tivermos mais uma subida e meia, estaríamos a falar provavelmente de um risco de a poupança atual, que está nos tais 5% que o Pedro falou logo ao início, se calhar ficar totalmente engolida durante 2024, até que no Reino Unido é isso que já está a acontecer. Nós já estamos com um cenário de wealth ratio e de poupança pela primeira vez negativo no Reino Unido, e portanto a cascata vai acabar por chegar a todas as geografias, e portanto é o melhor que vos consigo dizer de cenário benigno ou mais pessimista neste momento. Sem som, Anselmo. Sim, estamos sem som, estás muted, Anselmo. Anselmo, está sem som. Peço imensa desculpa. Dizia eu que eu agradeço à Catarina este esforço para mostrar o copo meio cheio e o copo meio vazio. Pedro, que perspectivas é que tem para 2024? Bem, vamos lá ver. Primeiro, estas notícias da possibilidade da subida de taxas de juros nos Estados Unidos é preocupante para nós, porque neste momento as taxas estão cerca de 100 pontos base acima e nós não nos podemos afastar muito das taxas dos Estados Unidos. Nós não podemos ignorar a política monetária dos Estados Unidos, quanto mais não seja porque um diferencial grande de taxas de juros vai fazer desvalorizar o euro. A maior parte das commodities estão todas cotadas em dólares, e a simples desvalorização do euro cria inflação importada e traz-nos também problemas. Eu costumo dizer que não há nenhuma crise de inflação que uma boa recessão não cure. E nós estamos todos aqui a desejar um soft landing, mas é bom lembrar que neste momento a zona euro está com um crescimento de 0,1, 10 pontos base, e
a maior parte dos economistas acredita que os efeitos da política monetária são desfasados 12 a 18 meses. Ora, eu convido-vos a fazer um exercício para pensarem há 12 meses quanto é que era a taxa de juros. Estava entre 0,75 e 1. Se pensarem que ela agora está a 4, veem que o grosso da política monetária vai ser sentido daqui para a frente e neste momento a zona euro já está a 0. Por isso, nesse sentido, vamos lá ver o que é que vai acontecer. Há uma discussão grande que as pessoas têm passado um bocadinho fora do radar, principalmente dos não especialistas, mas que é extraordinariamente importante para esta discussão, que tem a ver com a evolução da taxa de juros natural. A taxa de juros natural, para quem nos está a ouvir, é essencialmente a taxa de juros de longo prazo, que o Banco Central não tem controle. Os bancos centrais controlam ou a taxa nominal e depois a taxa de inflação será aquela que for, que seja compatível com a taxa de juros natural, ou controlam a taxa de inflação e vai ter que meter a taxa nominal à taxa que tiver que ser preciso, que seja compatível com a taxa de juros natural. Se a taxa de juros natural subiu, relativamente a 2019, existem muitas pessoas que acreditam que é esse o facto, Ricardo Reis, por exemplo, está farto de escrever sobre isso, e por razões que têm a ver com, por exemplo, a inflexão dos comportamentos do Sudeste Asiático relativamente à procura de títulos de dívida soberana na Europa, a mudança nesse comportamento de poupança, o fim da transição, ou o abrandar da transição demográfica, a possível choque na produtividade que vem com a adoção massiva da digitalização, com da aceleração da digitalização durante o Covid, tudo isso pode empurrar a taxa de juros natural para cima, o que significa que estas taxas de juros que estamos a ter agora podem não ser suficientemente restritivas, para trazer a inflação rapidamente para valores mais baixos. Há muita incerteza, eu diria que é muito difícil realmente prever aquilo que se vai passar para a frente, porque depende muito do comportamento da inflação e de um objeto que ninguém sabe, que não é mensurável, que é um conceito abstrato que os economistas usam para perceber a economia, mas que não é diretamente mensurável, que é esta taxa de juros de longo prazo, e como tal fazer grandes previsões heroicas para 2024 é difícil. Nós pensarmos que em janeiro, no princípio do ano, as previsões para taxas de juros é que elas iriam começar a descer no verão, depois vieram os números de inflação em fevereiro de Espanha e França, entrou toda a gente em pânico, afinal já só iam descer as taxas de juros em setembro, porque a inflação estava a ser mais persistente que aquilo que esperávamos, depois chegamos a julho, afinal a inflação motivou que as descidas de taxas de juros seria só no princípio de 2024 e entretanto agora já só se fala em descidas de taxas de juros provavelmente lá para março, abril, maio ou talvez até junho de 2024. Tudo isto muda muito rápido, tudo isto, nós podemos estar a fazer grandes conjecturas para 2024, mas no atual cenário de incerteza, em que estamos a vir de uma crise pandémica, que é uma coisa que aconteceu uma vez em 100 anos, a última tinha acontecido em 1914 e 1918, com a gripe espanhola, numa altura em que o mundo era radicalmente diferente do que é hoje, estar a fazer grandes previsões para 2024, vale o qual, não é? Pedro, antes de ir, aliás, vou começar pelo Vinay e depois fecho com a mesma pergunta para todos. Vindo aí o Orçamento de Estado, ele é apresentado na próxima semana, sendo este o quadro possível de traçar hoje, quarta-feira, quase ao 12:30, porque se calhar amanhã, a esta hora, já estamos a falar de coisas ligeiramente diferentes. Vindo aí o Orçamento de Estado para 2024, há alguma coisa que, enfim, para além daquilo que já debatemos aqui, que é a questão fiscal, há alguma coisa que fosse útil, desejável que esse orçamento tivesse para, enfim, ajudar as famílias ou contrariar aqui um bocadinho esta queda da taxa de poupança? Acima de tudo, era o que fosse, qualquer medida que fosse, que aumentasse o rendimento disponível. E isso passa por ou mexer nos impostos, ou fazer algo que o Estado não quis fazer. Por exemplo, nesta crise das taxas de juros e no caso do crédito de habitação. Eu recordo que em 2009 o Estado avançou com uma linha de financiamento, ao contrário deste modelo de travão ou outro tipo de bonificação, tinha feito um modelo de financiamento que permitia que os consumidores pagassem menos, os clientes de crédito pagassem menos, e fosse o Estado a suportar essa diferença, sendo que para os bancos era tudo igual. E esse tipo de investimento do Estado poderia ser interessante. Obviamente que isto mexe depois com o chamado contas certas, mexe com o tal orçamento do Estado. Mas para as famílias, e foi importante aqui também, acho que foi o Pedro até que referiu a isso, Portugal, Espanha, Itália não tanto, Finlândia, descobri isso há pouco tempo, são alguns dos Estados-membros que têm
70%, 80% ou 90% dos créditos indexados a taxas variáveis, indexados a Euribor. França não o tem, a Alemanha não o tem. São países onde o impacto para as famílias nas subidas de taxas de juros não está efetivo, não é da mesma forma, não tem o mesmo impacto. Nós temos de ter medidas excepcionais desenhadas para nós, não podemos estar à espera que lá fora façam medidas que depois possamos transportar cá para dentro. Nós temos uma situação excepcional que tem a ver com o modelo de crédito de habitação que foi desenhado, e já discutimos isto logo no início desta discussão. Portanto, seria importante que houvesse algo que viesse claramente ajudar as famílias. Até hoje não vimos essas medidas. Catarina, a mesma pergunta, não estamos no Natal, não lhe vou pedir um desejo de Natal, mas se pudesse, neste âmbito da nossa discussão sobre poupança, se pudesse desejar alguma coisa para o Orçamento de Estado do próximo ano, o que seria? Eu diria que vai na mesma linha de pensamento do Vinay, que é existir uma medida, mas direta, mas uma medida real e não uma medida atuarial, que nós comentámos aqui antes deste direto com o Pedro, sobre o tema de como realmente controlar esta subida de taxas de juros para as famílias. E a única forma é o Estado e o Orçamento de Estado entender que só tem duas hipóteses. Uma é reduzir impostos, deixando mais dinheiro do lado das famílias, ou dois, entregar dinheiro às famílias. E entregar dinheiro é através de um mecanismo direto e não é com medidas atuariais. A medida que foi anunciada para o controle da taxa de juros para os créditos de habitação não vai funcionar a longo prazo. É apenas um atrasar, e eu até acho que é um atrasar perigoso para as famílias, daquilo que é o que se deve promover de melhores práticas naquilo que é a avaliação de crédito da família. E, portanto, tem que existir medidas diretas às famílias e também às pequenas e médias empresas, semelhantes àquilo que aconteceu na pandemia no Covid, ou seja, dinheiro que entre diretamente nos bolsos das famílias e nos cofres das empresas. Caso contrário, isto falando de uma forma muito, muito simplista, caso contrário, de nada vai atuar ou ter qualquer efeito benéfico o Orçamento de Estado. Para mais, quando estamos num nível A de rating do Estado soberano, coisa que não tínhamos desde sempre, e, portanto, ou é agora ou não é nunca. Portanto, também tomamos as decisões difíceis, penso eu, nos momentos em que atingimos realmente a saúde mais próxima financeira de um nível A de rating. Pedro? Então, sobre o orçamento do próximo ano. Vais-me dar aqui um bocadinho de latitude, que estou demasiado entusiasmado com este tópico. Primeiro, a reentrada política ficou marcada por cortes de impostos, uma corrida a ver quem corta mais. Não é? Pronto. Eu gostava de lembrar que não é sério falar de cortes de impostos sem falar de dizer como é que eles são financiados, porque nós temos um orçamento equilibrado. Nós podemos ter o 0,4 déficit que estava no Orçamento de Estado, podemos ter um superávit de 0,9 se não houvessem medidas extraordinárias desde setembro, vamos ter alguma coisa no meio, muito próximo de zero, nós temos o orçamento equilibrado. Por isso é preciso, se querem cortar mais impostos, é preciso importante dizerem como é que eles são financiados. E depois aí só há dois sítios. Um é na consolidação da dívida. Ora, nós até 2027 vamos gastar 38 mil milhões, que é o que estava no plano de estabilidade de crescimento, 38 mil milhões em juros. O que é que são 38 mil milhões? Eu não sei, eu comprei uma casa a 300 mil, eu nem faço ideia o que é que são 1.000 milhões, eu nunca fui às compras para gastar 1.000 milhões, nem consigo sentir, as pessoas estão completamente sensibilizadas quando falamos em 1.000 milhões, mas eu traduzo, 38 mil milhões são 70 aeroportos do Montijo, são 5 aeroportos de Alcochete, são quase 2 PRRs, é disto que estamos a falar, ok? Pronto. Se não quiserem pôr em causa a consolidação orçamental, e eu acho muito bem que não o façam, porque nós gastamos em juros todos os anos o equivalente a metade daquilo que gastamos com o orçamento para a saúde, então temos que cortar na despesa. E se vamos cortar na despesa, é bom lembrar e perguntar aonde, porque se não fossem as transferências do Estado, Portugal, em vez de ter uma taxa de risco de pobreza de 18%, tinha uma taxa de risco de pobreza de 42%. A população era pobre. Por isso, eu gostava de discutir cortes nos impostos, mas também, ao mesmo tempo, discutir como é que eles são financiados e o que é que vamos dar em troca. Não é? Isso era muito importante, ter essa conversa de uma forma mais responsável. Pronto. Segundo, quando estamos a falar de crise, Portugal não está em crise. Há pessoas que estão em crise. Portugal como um todo não está em crise. Nós estamos em crise a crescer 2%, Deus me livre. Então, meu Deus, não é? A década de 2000 crescemos a 0,5%. A década de 2010 a 2020, pouco acima disso. Agora estamos a crescer a 2,1 ou 2,2, foi revisto em baixo agora pelo Banco de Portugal, 2,2, quer dizer, Portugal está em crise a crescer 2,2, meu Deus, não é? Pronto. O que não quer dizer que não haja pessoas que estão em crise.
E então isto chama precisamente para a especificidade das medidas. Nós temos uma crise de inflação, é verdade, e não se resolve dando dinheiro às pessoas. Dar dinheiro às pessoas para resolver um problema de inflação é como apagar um fogo com gasolina. Nunca vi que funcionasse. Pronto. O que não quer dizer que nós não tenhamos que ajudar algumas pessoas em específico. E é isso que é importante, porque nós o que estamos a fazer ao distribuir liquidez de forma indiscriminada, baixando impostos ou metendo cheques no correio para 125 euros para 90% da população, ou dar um cheque de 50 euros por cada filho a todos os portugueses, o Ronaldo, se tivesse residência fiscal em Portugal, tinha sido provavelmente o português que mais recebeu. Isto é ridículo, estarmos a fazer este tipo de medidas. Estamos a trabalhar contra o Banco Central Europeu. E ao estar a trabalhar contra o Banco Central Europeu, aquilo que está a acontecer é que poderemos ter que ter, durante mais tempo, taxas de juros mais elevadas. É bom lembrar, e Portugal não contribui para isto, mas é bom lembrar que se a zona euro fosse um país, a zona euro, neste momento, estava em procedimento por déficit excessivo, porque os déficits combinados na zona euro dá 3,2% abaixo dos 3% limite. Isto é uma política orçamental irresponsável numa altura em que nós precisamos resolver a questão da inflação, que é o maior inimigo dos pobres. Dito isto, nenhum combate à inflação justifica uma família que fique sem casa, justifica uma família que esteja a passar por casos graves de privação social e material. E são essas que nós temos que ajudar. Nós, em 2019, tínhamos 18 mil famílias com uma taxa de esforço de crédito à habitação, ou provavelmente a maior culpado de estarem nessa situação era o crédito à habitação, de 35%, tínhamos 18 mil famílias. Nós, no fim de 2022, antes de toda esta escalada de 2023 das taxas de juros, já tínhamos 70 mil famílias, isto são números da DECO, by the way, foi Natal que nos deu, já tínhamos 70 mil famílias com taxa de esforço superior a 50%. Por isso, nós temos algumas bolsas de pessoas que temos que ajudar, okay? As ajudas têm que ser especialmente direcionadas a quem precisa de ajuda. Não é a meter cheques no correio para 90% da população e distribuir cortes fiscais de forma indiscriminada que nós vamos resolver o problema da inflação. Terminando, dito isto, é óbvio que Portugal, como eu disse há bocado, tem estruturalmente, isto é uma situação conjuntural, a questão da inflação, mas estruturalmente tem um problema de competitividade fiscal. Tem no IRC, nós em 2000 estávamos com uma carga fiscal, uma estrutura fiscal de IRC dentro da média da OCDE, da parte mais desenvolvida. De 20 anos depois, houve uma enorme desvalorização fiscal da maior parte dos Estados que Portugal não acompanhou. E hoje perdeu muita da competitividade fiscal que tinha. É óbvio que nós precisamos tornar o país mais atraente para quem quer criar riqueza, para quem quer criar emprego, para quem quer criar valor acrescentado. E isso, obviamente, temos de ser mais competitivos do ponto de vista fiscal. E daí eu, obviamente, apoio essas medidas e, obviamente, o desagravamento fiscal. Agora, primeiro, é preciso dizer como é que se financia. Segundo, é bom lembrar que o conjuntural não aconselha isso no curto prazo. Terceiro, medidas direcionadas a quem precisa e não cedendo liquidez a todos de forma indiscriminada. Muito bem, o nosso tempo chegou ao fim. Vou agradecer naturalmente ao Pedro, à Catarina, ao Vinay, o excelente contributo que deram neste webinar. Estava aqui há pouco a checar, nós fomos... acho que fomos aumentando a nossa audiência ao longo desta hora e meia. Agradecer a todos, também os que nos estiveram a acompanhar e que nos estiveram a ouvir, e desejar que, de facto, 2024 seja mais o copo meio cheio que a Catarina desenhou há pouco do que propriamente o copo meio vazio, mas teremos que aguardar para ver. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Obrigada. A todos também, foi no da DECO. Muito obrigado a quem nos seguiu e obrigado aos três, Anselmo, Catarina e Pedro, por novamente terem aceitado o nosso convite. Obrigado.